Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. O tema da palestra da gente hoje, ou dessa conversa da gente, vem falar sobre Ano Novo, tentando dar uma perspectiva um pouco mais profunda. A gente vai tentar isso um pouco, como base, usando como base o Evangelho para a nossa reflexão sobre esse assunto. Muitos de nós, quando a gente se aproxima da época do Ano Novo, a gente é acometido por mensagens, muitas mensagens bonitas, belas mensagens de Ano Novo, mensagens que nos convocam à reflexão. Às vezes, mensagens que trazem lembretes importantes para nós, que nos convocam a refletir que o dia do Ano Novo, no grande espectro da vida, é um dia como outro qualquer. Seja a gente está se referindo ao calendário juliano, gregoriano, romano, não interessa. O calendário chinês vai ter o ano chinês vai começar no mês que vem, e assim por diante. Mas, independente disso, o Ano Novo, ele vem para nós, talvez como um presente, uma dádiva divina, se é que a gente pode usar essa expressão dentro desse contexto, com uma lembrança de que um ciclo está se fechando e outro está começando. E um lembrete que, ou talvez um aviso, ou um conselho, um aconselhamento de que nesse recomeço existe a oportunidade de se iniciar esse novo ciclo de uma forma diferente. E lógico, o ciclo aqui está sendo esses 365 dias. Mas isso não é algo pertinente apenas à celebração de Ano Novo. É algo que celebrar um ciclo e tentar se renovar para um ciclo seguinte é algo que se apresenta a nós em várias facetas. O próprio Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, nos fala sobre o exercício diário, noturno, que deveríamos fazer, tentando refletir sobre como foi o nosso dia, e aonde houveram os missteps, e como que esses missteps poderiam ser diferentes no dia que vai seguir, que vai vir. De qualquer forma, é ainda uma data muito importante para nós, principalmente no mundo ocidental, acho que hoje no mundo todo, porque a gente vê na televisão os fogos que acontecem durante as 24 horas, começando em Tóquio, mas independente disso, são momentos onde todo mundo repete a mesma frase, né? Feliz Ano Novo, Happy New Year. E é nesse momento de reflexão, no começo desse ciclo, ligado à vida terrena, é bom que a gente se lembre disso, a nossa vida terrena, todos nós nos perguntamos, como que eu posso ter esse novo ano, esse ano novo, como é que ele pode ser um ano feliz para mim? E muitas dessas mensagens que chegam a nós, elas nos lembram, nos relembram da importância de olhar para o ano não como de uma forma passiva, não de uma forma com a licença da expressão, não com uma forma covarde, achando que o ano vai fazer algo por você. Vem o ano, traga coisas, mas esses lembretes que vêm a nós dizendo assim, olha, não é o ano que vai fazer algo por você, você que tem que fazer algo pelo ano que vai começar.
É você ser um agente de mudança e não esperar que o ano traga a mudança para a gente. E todas essas mensagens de renovação, todas essas mensagens em que se celebra o Ano Novo, muitas delas nos trazem também um lembrete de tentar trabalhar, em que nós tentemos trabalhar dentro de nós o que é de mais importante dentro de nós. Lógico, muitas das mensagens que existem por aí são mensagens de sucesso, prosperidade, mais dinheiro. Existem muitas dessas mensagens. Mas também, graças a Deus, existem as outras mensagens que nos lembram, nos relembram da necessidade da busca pela paz. Não apenas a paz entre os povos, mas a paz íntima, a paz interior. Mas, de novo, tentando estabelecer aquele momento como um momento de recomeço, um momento onde esse novo ciclo se apresente para a gente. Isso é fácil? Aparentemente não, porque quando a gente para refletir sobre os anos que passaram e sobre as resoluções que muitos de nós colocamos, parece que elas continuam as mesmas, um pouco mudaram. Tem uma piada que eu vi, uma piada, não uma piada, mas uma gozação engraçada sobre resoluções em que colocaram assim, em 2013 a resolução era perder 5 quilos. Em 2014 é perder 10 quilos. Em 2015 perder 15. Em 2016 perder 20. 2017 por aí vai. E aí no ano novo aí a pessoa colocava assim, agora procurar um médico. Mas é interessante porque existe dentro desse paradigma de ano novo, desse princípio de haver um ciclo onde vão haver mudanças significativas e essas mudanças elas são importantes para a nossa vida, existe algo muito importante, muito interessante, mas muito importante e pertinente para a nossa evolução, pertinente para o nosso progresso. E apesar dessas brincadeiras, dessas piadas, a gente sabe que qualquer resolução, qualquer coisa a qual a gente se lance, se tem um propósito que se queira atingir, a gente sabe duas coisas. Uma é a questão do tempo. O que a gente costuma encarar como um tempo, algo que é visível para a gente em determinado assunto, para outro pode ser algo completamente diferente. Usando esse exemplo aí da resolução do ano novo, de perder 5 quilos, para uma pessoa, um ano inteiro deve ser muito sacrifício perder aqueles 5 quilos. Para outra pessoa, em uma semana, talvez não uma, mas em poucas semanas, você consiga atingir aquele objetivo. Mas o tempo, ele é um fator importante em qualquer resolução, em qualquer mudança, qualquer decisão de mudança que nós nos propomos na nossa vida. E quando a gente pensa e reflete um pouco sobre o tempo, uma coisa que vem bastante à nossa mente é a questão da paciência. A gente vai tomar uma decisão, eu vou fazer isso, no dia 31 faz aquela lista, feliz ano novo, aí passa os primeiros 2, 3 dias, acontece alguma coisa, esse meu ano tá horrível, nada, eu não vou conseguir nada nesse ano. Eu cometi 3 erros nos primeiros 3 dias do ano, significa que o resto do meu ano não vai por um bom caminho. Uma conclusão errada, uma conclusão equivocada, quando o que falta a gente, uma coisa importante que deve existir, independente de ser ano novo, não, que é a questão da paciência. Um tema, inclusive, para aqueles que já participaram do grupo de estudo daqui da série de Joana de Ângeles, a paciência é um tema
de um dos livros estudados da Joana. E uma das mensagens que exige, uma das mensagens que existe no estudo é uma mensagem chamada Convite à Paciência. É uma mensagem muito importante, onde Joana tenta nos lembrar de que o tempo é algo muito mais abstrato do que esse que nos é apresentado. Quando a gente olha para o relógio e a gente olha as questões das horas, dos minutos das horas ou do dia, quando a gente olha o calendário e vê a mudança de um ano para outro ano, principalmente no que se refere à vida, a verdadeira vida, a vida espiritual, e não a vida terrena. Ela diz que a antiga lenda nórdica narra que alguém perguntou a um sábio como ele poderia explicar a eternidade do tempo e do espaço. E aquele sábio meditou e, apontando uma montanha grande, colossal, imponente, uma montanha de granito, e muito alta, que desafiava as alturas, ele respondeu. Ele disse: suponhamos que uma pequena ave se proponha a desbastar aquela rocha imponente, paulatina, insistentemente atritando o bico de encontro à pedra. Quando houver destruído toda a montanha, estará apenas iniciando a eternidade. A paciência é o fator que representa de maneira mais eficiente o equilíbrio de nós, homens e mulheres, o equilíbrio do homem que se candidata a qualquer coisa, a qualquer mistério. Fácil é o entusiasmo do primeiro impulso, mas comum é o desencanto da terceira hora. A paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Diante do que a gente deve fazer, não poucas vezes nós somos acionados pelos implementos da precipitação. Frente às tarefas que se acumulam, às tarefas acumuladas e aos problemas, é indispensável que a gente faça demorado exame e cuidada reflexão antes de nós apressarmos as atitudes. Precipitação traduz desarmonia, perturbação, com agravante e desconsideração do tempo. A paciência significa autoconfiança. A pirâmide, ela se ergueu bloco a bloco. As construções grandiosas resultaram da colocação de pedra sobre pedra. As gigantescas sequoias se desenvolveram célula a célula. O que hoje a gente não consiga, perseverando com dignidade e paciência, poderemos lograr amanhã. Paciência não quer dizer amolentamento, mas uma dinâmica eficiente e nobre de produzir diante dos deveres que nos competem desdobrar. Ao lado de alguém, de uma pessoa que nos subestima, paciência. Entre as dores que nos chegam, paciência. Ante aquele que nos atormenta, paciência. O tempo, ele é mestre eficiente, que a todos ensina no momento próprio, com a lição exata, plasmando o que cada um de nós necessita, a benefício de nós mesmos. Então Jesus, acompanhando e inspirando o progresso do nosso planeta, ele pacientemente espera que nós nos voltemos para ele, a fim de que ele, encarregado da nossa existência, possa nos dirigir ao caminho que leva a Deus. Então, em qualquer circunstância, Joana nos lembra, em qualquer circunstância, pois, paz e paciência para o êxito de qualquer empreendimento encetado. A gente olha no Evangelho, no capítulo 2, e esse é o título do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo.
o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa passagem nos é trazida por Kardec. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Se nós pararmos para observar aquilo que nos é trazido nessa passagem do Evangelho, a gente observa que Jesus nos tenta trazer a necessidade da compreensão de que existe uma vida futura. A compreensão de que existe uma vida além daquela a qual nós percebemos, a qual nós normalmente nos sintonizamos, que é a nossa vida terrena, a nossa vida material. E Kardec, com essas palavras, ele tenta nos lembrar que, ou tenta nos mostrar que Jesus, do ponto de vista da vida futura, do ponto de vista de imortalidade dos seres, de que ele é esse ponto de mira de todos os homens. E que, usando a vida futura como base para entendimento da nossa vida terrena, tendo essa perspectiva, estaremos então melhor justificando quaisquer entendimento ou perspectivas que tenhamos sobre as anomalias da vida terrena, mostrando que quaisquer anomalias que existem, ou percepções de anomalias que existem na vida terrena, estão, na verdade, de acordo com a justiça divina. Então, o que, quando a gente lê essa passagem do Evangelho, a gente para um pouquinho para refletir e a gente se pergunta: tá, então o que é que a compreensão sobre a vida futura pode propiciar a todos nós? E se a gente consegue captar, consegue desenvolver uma determinada compreensão, como então a gente deve encarar as dificuldades e as vicissitudes da vida terrena? Alguém quer dar alguma ideia a respeito desse assunto? Com paciência. Paciência? Quer dizer, quando a gente compreende que existe uma vida futura, como que ela ajuda a gente a entender a nossa vida terrena? Ou traz esperança. Nos traz esperança. Né? Porque você sabendo que tem alguma coisa lá na frente, te dá força e coragem para alcançar a meta, né? Exato. Uma palavra que vai muito em paralelo com a palavra esperança é a palavra fé, né? Então a gente olha as tribulações, olha as vicissitudes e a gente ainda assim encontra consolo, porque a gente tem a certeza de que, como o Jorge falou, a paciência e a serenidade são importantes, como nos lembrou Joana de Ângeles nessa mensagem que a gente falou há 5 minutos atrás.
entendendo que as dificuldades, elas são passageiras, entendendo que são apenas incidentes passageiros, quando se compara à grande eternidade da vida espiritual. Né? Na mensagem da Joana, ela fala da avezinha que quando vai batendo aquela montanha de granito, e quando acaba toda a montanha de granito, aquilo ali é apenas o início da eternidade. Então, tentar compreender a vida futura, ela traz esse benefício. Ou buscar compreender a vida futura, tentando assimilar os pontos importantes e relevantes para o que acontece a nós no dia a dia, na nossa vida terrena. Quando a gente se a gente, aqui tem uma frase que a gente pegou aqui, pode ser tido como eixo do ensino de Jesus, ou seja, tudo que existe no ensino de Jesus com relação ao amor a Deus, ao amor ao próximo, a como nos devemos nos portar, todas as questões que são trazidas no Evangelho. Se a gente não ter uma base, se a gente não tiver uma base centrada no entendimento, na compreensão, na busca da compreensão do que é a vida e do que é essa vida futura versus a vida terrena, tudo isso serve como um eixo para realmente entender as razões e os motivos daqueles ensinamentos. No momento em que a gente acredita que a vida, o escopo da vida é apenas a vida terrena, e que as circunstâncias que nos acometem no nosso dia a dia, elas trazem todo o significado da vida, naquele momento, um monte daqueles ensinamentos passa a não ter mais sentido. Então a questão da esperança que a Júnia mencionou, ela é muito pertinente, ou muito mais pertinente, quando a gente consegue entender o que acontece conosco na nossa vida terrena, compreendendo um pouco mais sobre o que é a vida futura. Então, se a gente fizer uma reflexão, por que é importante termos uma ideia clara e precisa a respeito da vida futura? A gente acabou de falar um pouco disso. Alguém quer arriscar e dizer alguma palavra mais sobre isso? Nessa reflexão? Cláudio? Para criar essas resoluções, não só pensando no imediato, mas pensar como você, né, que a vida não é só o que a gente está vendo aqui, né? Exato. E mudar a atitude, né? A gente pode planejar, porque eu estou sabendo que tem a vida futura, então o que eu posso fazer no presente para alterar o meu futuro, né? Então, traço um plano. Exato. Ou seja, o entendimento sobre a vida futura está diretamente ligado a como entendemos os nossos acontecimentos na nossa vida terrena. A gente só vai compreender melhor o que acontece na nossa vida terrena quando a gente tem uma melhor compreensão sobre a nossa vida futura. Nós temos 8 pontos de reflexão. Ponto número 2. O que ocorre quando nos concentramos, tem um acento faltando ali. O que ocorre quando nós concentramos todos os esforços e pensamentos na vida terrena? Perde-se a esperança, né? Assim, de um futuro melhor. E qualquer coisa de sabor te joga no chão, porque você fica sem, igual o Jorge falou, sem esperança de é só isso aqui, então é isso aqui, então eu vou viver de qualquer jeito, porque eu não vou ter que arcar com consequências de nada, se eu for bom ou ruim, tá ok. Então vai assim, fica jogado, né? Você fica sem
uma meta. Uhum. Pode ter revolta também, né, Fred? As pessoas que ficam revoltadas, que não entendem, né? Por que eu tô passando por isso e as outras pessoas têm uma vida mais fácil? Ou o contrário, né? Se revolta de ver uma coisa acontecendo a alguém que a gente considera uma injustiça, né? Se a gente não entender que existe uma vida além, fica difícil de não se revoltar. Exato, ou seja, se a gente se concentra no que parece real, como sendo o que a gente enxerga na vida terrena, a gente, sejam bens materiais, ou sejam as circunstâncias que nos acometem, a gente vai achar qualquer, vamos colocar entre aspas, qualquer sofrimentozinho vinculado àquilo que é relevante, entre aspas, na vida terrena, a gente vai fazer essas coisas de tal forma que vai trazer para nós verdadeiras torturas. Às vezes de forma tão exacerbada, principalmente quando a gente não leva em consideração a questão do tempo, né? Quando a gente não espera até amanhã para ver o que pode acontecer. Talvez um pouco mais de clareza vai chegar até nós. Mas se a gente se concentra apenas na vida terrena, a falta de percepção ela se torna tão aguda que momentos extremos de sofrimento podem ocorrer de maneira desnecessária. Vamos para um outro ponto aqui. Quando damos mostra de nosso apego aos bens e valores terrenos? Alguém? Quando que a gente dá mostra, quando que a gente demonstra apego aos bens e valores terrenos? Tem várias formas. A perda de um ente querido, que é uma forma de apego, né? Essa perda pode te desestruturar, porque você perdeu aquele ser que você ama tanto. Isso é uma amostra do quanto apegado ainda somos, né? Apego material, quando você sabe que você pode ajudar aquela criatura financeiramente e não ajuda, porque vai fazer falta para o seu supérfluo. Você sabe que é supérfluo para você. E a gente ainda assim resiste a ajudar materialmente o nosso próximo, né? Então existem, né, esses momentos onde a gente aparentemente é facilmente atormentado, vamos usar a mesma palavra, facilmente incomodado em incidentes diários, né, das mais variadas circunstâncias, mas são esses incidentes diários que nos traz o sentimento de decepção. Às vezes ficamos decepcionados quando não deveríamos ter aquele sentimento de decepção, ou existe uma ambição insatisfeita, né? Porque a gente se decepcionou com algo que a gente queria tanto e a gente não foi satisfeito, aquela ambição não foi fulfilled, né? Não foi totalmente atingida, mas esse apego ele nos faz sentir atormentado quando essa ambição insatisfeita ela nos acomete, ou quando vemos qualquer tipo de, entre aspas, injustiça que aconteça conosco, né? A gente para e diz, poxa, eu não mereço isso. Pô, por que eu vim sentar do lado direito aqui do ônibus e o sol batendo em cima de mim? Eu não mereço isso, eu devia estar no lado esquerdo, na sombra, né? E
Isso é uma verdadeira injustiça, né? Ou seja, orgulho ferido, vaidade ferida, né? Por quaisquer circunstâncias que nos acometam. É isso que normalmente transcende e aparece quando a gente demonstra tanto apego aos bens e aos valores terrenos, né? A gente não consegue entender como a gente entenderia se procurasse observar as coisas dentro do paradigma da vida espiritual como um todo, que essas tribulações que são meramente incidentes, né? Incidentes necessários, né? Tem o outro lado também, né, Fred? Quando uma ambição sua, ela é satisfeita, tá entendendo? Uma coisa, sei lá, eu vou usar só um investimento que você fez foi muito bom. Então você fica muito satisfeito e acaba esquecendo que isso também é passageiro, tá entendendo? Você começa a dar muito valor aqueles seus bens materiais e esquece que aquilo ali você não vai levar nada daquilo, né? Então você se concentra também nisso daí e esquece a verdadeira vida, né? Exatamente. Que é a vida futura. O que nos traz a próxima pergunta, a próxima reflexão. Por que ocorrem tais situações? O primeiro a gente já falou. Ocorre porque a gente interpreta a vida futura sob o ponto de vista da vida terrena. Né? Deveria ser o contrário. Né? E aí tudo toma proporções variadas, né, e erradas que nos tornam infelizes. Ou nos sentimos infelizes pelas coisas pelas quais não deveríamos nos sentir infelizes. Então o Manuel deu um exemplo aí que é muito pertinente para isso. Para esse tipo de situação. É como se você perdesse a percepção, você não tem a percepção, é como se você está no interior, tem uma cidade grande, você está no interior, na periferia da cidade. E quando você olha para a cidade, tudo parece gigante, porque você só está acostumado com, é a mudança de percepção, está acostumado com aquele ambiente onde você está. Mas se você sair daquela cidade e for para uma cidade muito maior, o conceito de pequeno e grande, a percepção muda drasticamente. Você está numa cidade relativamente grande no nordeste do Brasil, e de repente coloca você no centro de Nova York, você achava que estava numa cidade grande. Então, essa falta de percepção alinhada ou apropriada faz com que a gente gere essas situações da percepção do que é vida terrena versus a percepção sobre a vida espiritual. Ela nos leva a esse tipo de situação. Quando a gente encara as nossas situações, nossos incidentes que são circunstanciais e acontecem no dia a dia, seja um tropeço na escada ou seja uma coisa inconveniente que acontece no trânsito, quando estamos dentro do carro. Existem, pegando o gancho no que o Manuel falou, existem aqueles que vivem nessa ilusão de que estão em uma alta posição, em altíssimas posições, seja por recursos financeiros ou por cargos ou por posições, e eles se acham verdadeiros monumentos, né? Se acham verdadeiros monumentos. Mas, e isso faz com que as situações que venham a cometer essas pessoas, elas sejam levadas, ou essas pessoas lidem com essas situações de maneira equivocada. Porque elas acham
se elas se acham que são monumentos por causa da posição delas, é muito provável que no dia a dia as circunstâncias das coisas vão acontecer e ela vai reagir de forma inapropriada. Né? Eu acho que o desafio para as pessoas que desfrutam dessa situação é muito maior do que as pessoas que... Vamos falar das provas, né? A prova da dificuldade, da pobreza, no meu ponto de vista, ela não é tão grande quanto a prova da riqueza. Porque a prova da riqueza, quando você está muito bem, quando você tem tudo à sua disposição, fica um pouco mais difícil você se concentrar na sua vida, sei lá, talvez não é na sua parte espiritual, na sua parte... Porque tudo funciona para você, né? Não, tudo é verdade. A perspectiva, ela é muito importante. Você entender e saber compreender. Mesmo que você não vivencie no dia a dia, mas pelo menos entendendo a compreensão. Eu não vou viver todos os aspectos da vida espiritual no dia a dia, porque no meu dia a dia, a vida terrena, ela traz as circunstâncias para mim. Mas se eu não buscar compreender, tudo aqui vai ficar afetado. Então, nesse exemplo que o Manuel estava falando, vou expandir um pouco mais. Imaginemos quantos aqui na Bay Area, que é uma das áreas mais ricas, existem bolsões de pobreza, a gente sabe disso, mas uma das áreas mais ricas dos Estados Unidos, quantos não fazem a menor ideia do que é uma área pobre num país de terceiro mundo? E a questão não é só fazer ideia, mas é vivenciar e tentar compreender a ponto disso mudar a atitude ou como você enxerga a sua vida no dia a dia. Porque não tem nada de errado de você estar na Bay Area e gozar dos benefícios que essa região traz. Mas a maneira como você enxerga as coisas que estão à sua volta. Então, uma das coisas que Mirella e eu já conversamos, e eu me lembro que foi assunto de outras pessoas aqui no centro no passado, que não estão mais aqui, mas se mudaram, falando de San Ramon, né? As crianças, a cidade de San Ramon, a criança, se ela cresce dentro de San Ramon e acha que aquilo é o mundo, né? Acho que vocês entenderam. Elas estão perdendo muita coisa, muita coisa. Então, a importância, agora vamos trazer de volta, a importância da gente tentar entender, ou tentar entender, ou compreender a vida espiritual de tal forma que isso ajude a nossa compreensão do que acontece na nossa vida terrena é de suma importância. Se a gente for para o próximo ponto de reflexão, essa pergunta é trazida. O que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura? Então, eu encaro a vida terrestre agora do ponto de vista da vida futura. Eu consigo aliar aquela compreensão. O que é que acontece? O que é que sucede? Fica tudo fácil. Eu tenho um pensamento que eu falo, pior é na guerra. Então tudo pode descer o pau, pode acontecer tudo, ainda tem coisa pior. Então a gente tem que falar, não, e no futuro vai ser melhor, a gente sabe disso. Então tem que ter a paciência e falar, não, o que está acontecendo tem um porquê, que a gente sabe, partindo do princípio que a gente acredita que Deus é justo, a gente sabe que nada acontece para a gente sem a permissão dele. Se está acontecendo, tem uma razão de ser. Então a gente encara aquilo diferente, né? De forma mais tranquila. Sofre ainda, mas... Isso. Desligação das coisas da matéria, or detachment. When you think about the future life in the spirit world, you have less connection with all these things here, the car, the house, the job, the craziness. You can live more free. That's right. Então a gente começa a perceber que as coisas materiais, elas são
efêmeras, elas começam a perder a importância, a relevância, e a gente começa a perceber que nós e as coisas que estão à nossa volta são muito pequenos diante da imensidade. E falta a nós, e vai faltar por muito tempo, uma compreensão exata e precisa sobre muito do que está além, do que o nosso olho consegue enxergar. Então, quando a gente começa a mudar esse ponto de vista, como o William falou, né, as coisas materiais elas começam a ter menos importância. Então, pegando o gancho do que o Manuel comentou antes, se aquela pessoa que está numa situação super privilegiada, se ela consegue encarar a vida terrestre, ou terrena, desculpa, do ponto de vista da vida futura, ela consegue, apesar das posses, ela consegue atribuir um valor muito mais efêmero àqueles bens. Né? Então, o conceito de grande e pequeno, ele começa a ser confundido. Eles estão confundidos, como se tudo estivesse junto em cima de um montinho de terra. Então, não existe diferença em você ter esse super bem material ou ter esse benzinho ou não ter quase nada. Quando se pensa na vida futura, na vida espiritual. Então, as atitudes e o que a gente faz em torno das coisas que nos acometem no nosso dia a dia, elas mudam completamente. Ou seja, aqueles incidentes diários, como a Júnia estava comentando aí, aqueles incidentes diários, o pior é na guerra, né? Como a Júlia falou. Então, o ditado pior é na guerra. Aqueles incidentes diários se tornam bobagens. O pub fez cocô de novo no meio da sala. É chato, mas quanta importância que vai ser dado, que deve ser dado isso. Né? E a gente tem que ver, Fred, essas coisas materiais, o quanto a nossa reação está causando àquele que está nos assistindo um impacto, né? Eu lembro que às vezes a gente fala muito da coisa material, que desligamento, desapego. Eu lembro, a vez, a Olivia era pequena ainda. Ela passou correndo sem querer e bateu no meu saxofone. E o saxofone bateu na quina exatamente do negócio e dobrou o saxofone, assim. Eu fiquei, parecia que tinha acabado o planeta, o mundo. Eu fiquei... Ela saiu chorando, correndo. Aí eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu chamei a Olivia, falei, isso é coisa só o saxofone, tá bom. Ela correu lá dentro, falou pro Júnior assim, ele falou, tá ok, não sei o que. Você vê, né? Eu fiz uma coisa pequena, uma coisa que sem importância, que era uma coisa material, e causou nela aquela, né? Assim, a gente tem que... Já tem outro saxofone? Tá lá, já lá, com certeza, né? Será que ela está dizendo assim, papai, é melhor você parar de tocar? É melhor, deve ser, né? Mas assim, né, a gente tem que ver que tem alguém observando a gente, os nossos filhos, aquela pessoa, né, ao seu lado, em sua casa, ver quanto você dá importância a coisas pequenas, né? Que não vai alterar nada na nossa vida. Exatamente. Fred, tem outro ponto também, que é de você ter a possibilidade de observar por que certas coisas estão acontecendo com você, né? Então, você ter essa noção de vida futura, quando você está passando por uma dificuldade, você se abstrair até nas pequenas coisas, né? Que nem tava voltando pra cá sexta-feira, aí eu dei a sorte de pegar um cara do meu lado, um cara do meu tamanho. Né? Eu já atrapalho as pessoas. Aí eu já fiquei pensando, né? Deve ser um plano espiritual falando, nossa, tem que melhorar aí, senão vai ser duro, vai ser sempre duro. Então a gente tem essa possibilidade de enxergar essas dicas que o plano espiritual manda pra gente através das pequenas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Exato. Né? Exatamente. E quer dizer então que o homem deve suportar seus sofrimentos de forma acomodada porque ele acredita numa vida futura? Não. Não. Não, né? Não. Então, o bem-estar futuro, a felicidade futura, ela depende do esforço que a gente faz hoje. Né?
Então, Na verdade, não é gente- acomodado, mas a gente tem que ter resignação, né? Tem resignação. coisas que não tem como mudar. Né? Tem resigna- coisas que não tem como mudar. Você tem que lutar pela mudança, mas também ter resignação para aceitar o que não pode ser mudado, né? Tem as duas coisas, porque tem coisa que não pode ser mudada. Então você tem que aceitar. Algum outro ponto? Vamos no próximo. Acreditar na vida futura faz com que as pessoas se desinteressem pela vida material? Não, Não. porque a gente ainda precisa desse material. Eu acho que é só a gente não focalizar a nossa vida no material, mas nós estamos vivendo na vida material. Nós temos que pagar nossas contas, nós temos que comer, nós temos que ir ao médico, nós temos que vestir, calçar e outras coisas mais. A gente necessita. Mas não é colocar como se fosse Prioridade, a prioridade na vida e sempre aquela coisa, se eu tenho um, eu quero dois, eu quero três, eu quero quatro e assim vai. Porque aí você começa a desconectar da sua vida espiritual. Existem 2 capítulos do Livro dos Espíritos. Um fala da lei do progresso e o outro capítulo tem um outro capítulo que fala da lei de conservação. E esses 2 capítulos do Livro dos Espíritos, eles nos lembram sobre a questão do instinto de progresso e da conservação. Onde nós, no estágio evolutivo que estamos, os bens materiais, eles têm a sua importância para o nosso progresso e para a nossa evolução. Eles são importantes. Né? A questão da lei de conservação, o homem, naturalmente, ele se esforça para o seu bem-estar, para melhorar essa condição ou aquela. Ele emprega recursos para melhorar algo na questão da sua saúde material. Então, pesquisas onde se descobrem novos tratamentos de doenças graves, elas não acontecem se não houver recursos por trás financiando. Então, desinteressar-se pela vida material, não. Trabalhar para melhorar as coisas usando Os os recursos. recursos, sim. Quem seria de volta sem o dinheiro? Não Né? teria Assim, fazer como ele nada. fazia essa obra dele sem o dinheiro mesmo para dar alimento àquelas crianças lá? Ele precisa né, fazer esse trabalho dele para arrecadar fundos para manter o trabalho dele. Né? Assim, Exato. a gente não pode ficar nessa ilusão de que eu sou espírita e o dinheiro não tem o seu valor. Tem Aí sim. você vai virar homeless. Como você vai manter os cientistas dentro do laboratório estudando, né, trabalhando para descobrir tem que ter dinheiro, tem que ter, né? Então, aumentando o entendimento da vida futura, vai impactar, então, como se encara a vida e os bens terrenos? Sim. Sim. Né? Então, a gente está concluindo, uma reflexão ajuda a outra aqui. Mas, nessa Não sabe reflexão se hoje, vai, deveria, né? Exato. Que algumas pessoas podem ter esse entendimento e ainda não mudar a atitude. Então, o entendimento deveria mudar as minhas ações, né? o entendimento, ele vai trazer a compreensão de que aqueles bens terrenos são elementos para contribuir ou para facilitar o nosso progresso, né? E não para nos tornarmos escravos desses bens materiais. Não é a gente se tornar escravo do bem material, mas usar o bem material como recurso para facilitar o nosso progresso, evitando-se abuso no uso dos bens materiais em detrimento das coisas do espírito, das coisas da alma, né? Então, se a gente fizer esse apanhado de reflexões, esses 8 pontos, e tentar parar um pouco, voltando à questão a questão do ano novo, quando a gente tenta refletir sobre a transitoriedade da vida terrena, e que é isso que a gente falou muito no final das contas, a gente falou sobre a transitoriedade da vida terrena,
em oposto à importância, não em oposto no sentido de contraditório, mas a Dando suporte, uma ideia a outra. Exato, a importância da vida terrena na construção da vida futura. Né? A gente para pensar, refletir um pouco, né? As resoluções. Esse ano de 2018, vou fazer isso, aquilo. Faz uma lista, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer no próximo minuto. Tudo pode mudar no piscar de olhos. Né? Catástrofes imensas existem por aí e catástrofes pessoais pelas quais passam famílias e pessoas, indivíduos. Né? Catástrofes tipo tsunami, que chegou e tirou a vida de quantos de uma vez só? Pessoas que tinham resoluções. Pessoas, né? Foram 400 mil. Pessoas que tinham resoluções. Né? Então, o que era ontem pode não ser hoje. E diferente mais ainda do que vai ser amanhã. A gente entender, quando se fala de transitoriedade da vida terrena, que cada dia é único, mas que tem a sua importância. Né? Cada dia é único, imagine cada ano. Né? Então, ano novo e resoluções, dentro desse espectro de dentro desse paradigma de transitoriedade da vida terrena, significa a gente apreciar mais as novidades que nos vêm a cada dia, apreciar mais o que o ano pode trazer no sentido de oportunidades, de situações, de circunstâncias, aquelas circunstâncias, aqueles incidentes como oportunidades para a nossa evolução espiritual, para o nosso avanço espiritual, dentro dessa perspectiva de vida futura. Então, o ano novo, ele relativamente pode ser igual ao ano passado. Mas o que o Evangelho traz para a gente é esse questionamento onde se diz, quando se diz meu reino não é deste mundo, onde a gente não apenas pergunta o que se espera da vida, o que se espera a cada dia, o que se espera a cada ano ou um ano novo. A espera a felicidade, tá, mas o que é a felicidade? É a plenitude, é sentir plenitude, se sentir um ser completo. Como assim, né? Todas essas coisas aparecem nessas mensagens de Ano Novo. Mas essas mensagens sobre vamos nos sentir melhor, vamos nos sentir mais completos, mas o que é que estamos realmente fazendo a respeito? E como estamos usando a compreensão da vida futura para que possamos ajudar, ou ajudar nós mesmos na nossa vida terrena. Né? A gente reconhece os erros que a gente está cometendo. Normalmente a gente não quer ser recriminado, a gente quer ser acolhido. Mas quando a gente pensa no ano que vai começar, o quanto que a gente considera aquilo que está sendo dito para os outros como algo que é importante para a gente. A gente costuma apontar o dedo e costuma se referir aos outros. Mas será que a gente está usando aquela oportunidade desse novo ciclo como um momento de decisão onde a gente vai mudar a nossa atitude e tentar enxergar os acontecimentos que vão nos surgir, vão nos acometer como oportunidades? E muita gente tem medo, né? Esse ano vai começar, porque as situações são muito difíceis, seja em qualquer lugar do mundo, todo mundo tem medo.
Na última semana, o medo da guerra nuclear voltou por causa de declarações desse ou daquele indivíduo ou líder desse ou daquele país. Né? E a gente se sente de mãos atadas, a gente se revolta. O que a gente vai fazer a respeito? Né? Mas vale o lembrete que existe ainda aquele sentimento mais importante que Jesus falou tanto para a gente, que é o sentimento do amor. Né? O amor, ele supera o medo, né? Ele vence o medo. E, consequentemente, ele vai eliminar aquele medo. Então, que tal a gente se perguntar o quanto que estamos amando, ou o quanto que devemos amar para contribuir para esse ano que se inicia? A Joana de Ângeles, ela fala que é através do amor que se consegue desenvolver a autoconfiança, algo fundamental para que a gente consiga atingir uma certa maturidade psicológica. Ela traz isso à tona várias vezes. Então, a pergunta continua: o quanto que estamos realmente exercitando o nosso amor, seja no nosso dia a dia, diante dos desafios, seja com paciência, quando encontramos aqueles momentos difíceis, quando a gente identifica esses momentos, e são momentos de decisão. Aconteceu um incidente e eu tenho uma decisão para tomar ali. Eu vou me irritar, ou eu vou me acalmar, usar um tempo maior de 5 segundos para refletir, antes de eu tomar uma atitude mais positiva. Esses momentos são os momentos que decidem, que podem decidir o nosso rumo no buscar dessa vida futura, dentro desse paradigma dessa vida espiritual, que é muito maior do que essa vida terrena. A gente já falou isso tantas vezes aqui. Então, que a gente procure buscar esse fim de um ciclo e começo de um novo ciclo, seja qual for o ciclo, como um momento de decisão. O Marco Prisco, ele traz uma mensagem através de Valdo chamada Momentos de Decisão. E ele diz: a vida é feita de momentos que surgem e passam, e de conformidade com a nossa decisão darão origem aos estados de paz ou de aflição. São os momentos de decisão feliz que nos garantem a harmonia íntima, assim como os momentos de decisão infeliz que nos conduzem à amargura e à dor. Saulo de Tarso, num momento de desequilíbrio, saiu a perseguir os homens do caminho e, num momento sublime, defrontou Jesus, portanto, tomando, num momento de decisão firme, a mais notável e valiosa resolução da vida, que dele fez o apóstolo das gentes. Num momento de prece, Maria recebeu a anunciação da chegada do Messias. Num momento de paz na terra, Jesus nasceu numa singular estrebaria para mudar os rumos da história. Num momento de confiança, Nicodemos rogou a entrevista que lhe abriu horizontes sobre a necessidade de nascer de novo. Num momento feliz, a mulher samaritana travou o diálogo que lhe mudou o roteiro de sua existência. Num momento de piedade, o samaritano tornou-se o símbolo da solidariedade por excelência. Num momento de fé, a mulher com hemorragia libertou-se do grave mal que a martirizava. Num momento de reflexão, o moço rico perdeu a oportunidade de ganhar a jornada. Num momento de dor, a mulher adúltera encontrou a piedade do mestre e renovou-se para avançar vida afora. Num momento de inveja, alguns fariseus tentaram embaraçar o Senhor e se confundiram a si mesmos.
Num momento de amor, Jesus libertou o obsesso de Gadara, que padecia cruel constrição de mentes perturbadoras. Num momento de desequilíbrio, Judas traiu Cristo. Num momento de fraqueza moral, Pedro negou um amigo. Num momento de covardia, Pilatos lavou as mãos e perdeu a maior bênção da vida. Num momento estoico, mulheres piedosas atestaram a grandeza do amor, acompanhando o sublime condenado. Num momento de loucura coletiva, os homens crucificaram Jesus. Num momento de luz, o Mestre ressuscitou. E até este momento é o caminho, a verdade e a vida. São momentos de decisão. Há momentos na sua vida que você não aproveita e passa na inutilidade ou se comprometendo com os erros que produzem aflições e dores sem conta para nós mesmos. Surgem também e ressurgem os momentos que nos convocam à liberdade, à paz legítima. Indispensável que a gente saiba utilizar as lições do Evangelho em cada momento da existência física, a fim de poder fruir as bênçãos da vida eterna. A vida nos oferece a cada instante inúmeros momentos para que nós tomemos decisões. E cada decisão tomada definirá o nosso próximo momento. Se a decisão for feliz, nossos momentos futuros nos trarão felicidade. Se não, as horas seguintes nos darão notícias desagradáveis. Assim é a vida, feita de momentos de decisão. Que este, portanto, seja o nosso momento de decisão feliz esse ano novo. Que a paz de Deus esteja entre nós e vamos para o passe.